Vamos voltar a falar da viagem presidencial à China. No encontro entre os presidentes Lula e o chinês Xi Jinping em Pequim, foram assinados 15 acordos. A expectativa do Ministério da Fazenda é que esses pactos possam render ao Brasil cerca de 50 bilhões de reais em investimentos. Além disso, o líder brasileiro também aproveita a passagem pela Ásia para falar em equilibrar a geopolítica mundial. Para entender esses e outros temas relacionados ao encontro dos líderes, eu converso agora com um economista e doutor em relações internacionais, Igor Lucena. Igor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Igor, queria sua análise e um balanço dessa viagem de Lula à China. 15 acordos assinados entre os governos, mas quando a gente fala de acordos fechados também entre empresas dos dois países, esse número sobe para 20 ou pouco mais do que isso. Queria te ouvir se esse balanço é positivo, se as pautas que estavam previamente definidas foram todas discutidas, acordos desejados foram firmados ou ficou alguma coisa para trás? Bom, Lívia, quando a gente está falando de viagens internacionais, diversos acordos e memorandos são celebrados. Alguns com uma visão muito mais clara de que efetivamente vão acontecer, outros ficam ainda no campo de ideias e de possibilidades. Então, vamos tentar sumarizar os pontos mais importantes. Do ponto de vista regional, a gente teve um grande problema no Brasil com o fechamento da fábrica da Ford na Bahia, que foi anunciada a sua compra pela BYD, e, em tese, esse acordo estaria resolvido com os chineses. Entretanto, existem pontos fundamentais das duas montadoras a serem, de fato, realizados e contornados para que isso se torne realidade. Então, não depende só do governo. O atual governo também anunciou a tentativa de entrada ou possibilidade de estar no chamado One Belt, One Road, que é um projeto da China de grandes investimentos em infraestrutura. Se a gente estivesse falando há basicamente 5 anos atrás, seria o ponto ideal para a entrada nesse projeto, porque a China estava, de fato, com o pé no acelerador em projetos no mundo inteiro. O problema é que hoje, vários dos países desse projeto não conseguiram pagar suas dívidas e estão precisando refinanciar. Então, ainda há uma questão de dúvida se os chineses vão ter a capacidade para fazer tantos novos investimentos no Brasil, quando alguns outros projetos ainda estão parados, principalmente na região da África e no Sudeste Asiático. Existe um ponto também, acho que é fundamental, quando a gente fala na relação entre os dois países, é a possibilidade de realizar negócios sem o intermédio do dólar. Isso é uma visão muito clara do presidente Xi Jinping, que tem medo de que possa sofrer sanções em uma possibilidade de tentativa de Taiwan, e o presidente Lula utiliza isso para também fazer uma espécie de cutucada aos americanos, que, em um primeiro momento, se comprometeram a investir no Brasil, colocaram o pé no freio. Então, é uma maneira também do presidente Lula e do Brasil se posicionarem e mostrarem para a União Europeia e também para os Estados Unidos que o Brasil não vai ficar parado e vai procurar outros interesses. Quando a gente olha do ponto de vista do Brasil, isso está certo. Nós estamos procurando investimentos que tenham uma ligação e que façam o Brasil crescer. Agora, do ponto de vista dos americanos e dos europeus, eles vieram para o Brasil com o objetivo de pedir ajuda do ponto de vista internacional dentro da guerra da Ucrânia. E o Brasil diz que ia manter a sua visão de não intervenção centenária. Eu tenho um ponto de vista muito claro de que isso funcionou nos últimos 100 anos. Agora, quando países como a Suíça passa a entrar na coalizão contra os russos por uma questão de sobrevivência do continente europeu, talvez o movimento do Brasil precise ser reavaliado quando a gente fala em movimentos de defesa da democracia a nível internacional. E por isso a gente viu os americanos pararem os investimentos e os europeus colocarem mais dificuldades no acordo Mercosul-União Europeia. Mas, voltando para a China,
acho que o ponto mais importante que o presidente Lula vai trazer é a liberação de novos frigoríficos que vão ser autorizados para exportar produtos agropecuários para a China, e isso sim é muito importante, e uma realidade prática que deve acontecer basicamente nas próximas semanas, e a possibilidade de aumento de exportação de minérios para empresas chinesas. Esse ponto, acredito que é fundamental. Existe um ponto que também é importante de transferência de tecnologia de empresas como a Huawei para monitoramento de fogueiras e também de incêndios na Amazônia, que é importante para o Brasil, mas há necessidade de analisar se empresas de tecnologia chinesa não vão comprometer a segurança nacional brasileira, algo que é colocado em escrutínio principalmente pelas autoridades europeias e americanas. Agora, Igor, eu te perguntei, inclusive, se algo ficou para trás, se alguma pauta previamente definida não foi concretizada, porque você destacou vários acordos bilaterais e parcerias no agronegócio, na área de tecnologia, na área econômica, e aqui eu também faço uma complementação na área aeroespacial. Falamos sobre isso no começo dessa edição do Fast News, na própria área de segurança, mas havia uma expectativa muito grande de que pautas e acordos na área de meio ambiente, de sustentabilidade, de transição energética também fossem implementadas, também fossem firmadas essas parcerias. E ao que parece, aquela intenção de se firmar um acordo bilateral para um comércio de crédito de carbono e outras pautas afins, parece que não avançaram. Houve uma falha nesses setores que eu enfatizei, nessa área ambiental. Nesse quesito, a viagem talvez não tenha sido tão produtiva. Queria sua análise. Esse ponto, eu acho que ele está sendo colocado um pouco debaixo do tapete pelos dois lados. A China está com grandes problemas de manter o crescimento no nível que eles chamam de aceitáveis, ou seja, acima de 6, 7, 8%, e eles mesmos colocaram uma meta de 5%, que para o padrão chinês é algo muito modesto. Aqui no Brasil, há um grande medo do governo de que a gente tenha um crescimento baixo, abaixo de 1%, ou mesmo possa entrar em uma recessão, caso possamos assistir uma crise bancária. Então, quando a gente fala isso, acordos que envolvam a pauta ambiental, que significa, até então, aumento de custos, ou sistemas de crédito de carbono que demorarão alguns meses ou talvez até anos para serem implementados e que de fato possam trazer resultados, são ideias e projetos de longo prazo. Então, aparentemente, tanto o governo chinês quanto o governo brasileiro não colocaram isso como uma prioridade. Há uma visão clara de que os dois polos querem acordos que tragam resultados imediatos para os dois governos e que eles possam se contrapor à visão americana e europeia. Então, no meu ponto de vista, não acho que foi uma falha, mas acho que foi um acordo dos dois lados. Vamos colocar na mesa aquilo que, na nossa visão geopolítica, vai dar resultados imediatos. Porque, caso contrário, o Brasil teria muito a ganhar com créditos de carbono e até mesmo uma visão infinitamente superior à China quando a gente fala de proteção ao meio ambiente. Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais. Obrigada pela entrevista, Igor. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana a todos.